You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Não vamos enrolar muito, a gente vai começar aqui pelas considerações iniciais de cada chapa. A chapa 2 tem a voz primeiro. Vai começar o último debate das eleições do DCE, vai ter votação terça, quarta e quinta. A gente fez um sorteio aqui, o primeiro bloco. Vai ter 2 minutos para cada chapa fazer as considerações. Começa pela chapa 2, depois a chapa 3, chapa 1 e termina com a chapa 5. Passar para a chapa 2 para fazer as considerações. Oi, boa tarde. Eu sou a Vanessa, estudante de farmácia, e sou apoiadora da chapa 2. Bom, a chapa 2 é uma chapa que foi constituída inicialmente por estudantes, trabalhadores e beneficiários PRAE, voltada mais com a pauta da assistência estudantil, que é uma pauta que vem sendo deixada secundária entre as outras chapas. A princípio, a proposta é que ela foque em questão de assistência e permanência, porque a gente sabe que a entidade ela representa todos os estudantes, mas dentro desses estudantes existem aqueles que vão ter mais necessidade e mais dificuldade de se manter dentro da universidade. A gente prega bastante a questão da autonomia, a gente sabe que, por exemplo, a reitoria não vai nos dar numa bandeja tudo que seja necessário dentro do movimento estudantil e de toda a vida acadêmica. Fora isso, eu sou Jorge, sou da Letras, e acho que a proposta vai mais ou menos por aí. A gente vai passar agora para a chapa 3. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, estudo Ciências Sociais. A gente faz parte da chapa 3, é uma chapa formada por coletivos, estudantes independentes, que no geral estão insatisfeitos com as gestões dos últimos 10 anos, em especial com a última, e a gente acredita que a universidade pode ser um espaço melhor para todos os estudantes. A gente acredita que o DCE pode ser um instrumento que dialogue com os estudantes de forma mais ampla, com os DAs, com os CAs, e é em torno disso que a gente tem feito a nossa campanha aqui nessas eleições. Considerações, chapa 1. Boa tarde a todo mundo que está presente, né? Nós somos a chapa 1 por todas as vozes. Nós somos formados pelo coletivo Voz Ativa e por pessoas independentes que buscam uma mudança dentro do DCE. Um DCE realmente para o estudante, ao lado do estudante, e que fale realmente com o estudante e traga as pautas dele. Porque isso a gente não vê hoje, a gente não vê isso desde 2013, né? Quando as gestões começaram a não fazer nada pelo estudante. Mas é isso, a gente quer ir e estar do lado do estudante, fazer jornais para fazer passagens em sala, né? Estar do lado das manifestações e contar, que o estudante possa contar com o DCE realmente, que hoje a gente não vê isso, e a gente sabe que cartas de apoio não faz um DCE, o que faz o DCE são as lutas que ele movimenta. Bom, eu sou Matheus, sou estudante de Geografia. Também faço parte do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Nós estamos usando também desse espaço, que é o momento de debater a política de dentro da universidade, para fazer um debate sobre a situação não só de moradia dentro da URGS, como a gente também lutou junto ao movimento de casa de estudante, mas também pautar a reforma urbana dentro da cidade, pautar também a questão da moradia própria. Por isso aí nós convidamos todos e todas a não só falar das lutas, mas também ajudar a construir uma que é muito importante, que é a ocupação Lanceiros Negros. Uma ocupação que foi consolidada no dia 14/11, lá na esquina da Andrade de Neves com a General Câmara. Então algumas pessoas já foram lá depois do chamado. É muito importante a gente, além da construção do movimento estudantil, é importante consolidar o movimento estudantil em direção a ajudar o movimento
dos trabalhadores, dos povos, né? Então, nesse sentido, a gente pauta, sim, um DCE que apoie as lutas dos trabalhadores, dos movimentos populares, e aí desejamos um bom debate a todo mundo por um DCE rebelde, combativo e de luta. Chapa 5. Bem, boa tarde a todos, eu sou o César, sou estudante de Ciências Sociais. Apresentar aqui a chapa 5, lado a lado somos muito mais, né? A chapa que hoje é a atual gestão do DCE e outros grupos que, por exemplo, na eleição passada estavam em outra chapa que, através das lutas que a gente tocou durante o ano, se somaram, né? E para nós é bastante importante isso, porque, enfim, hoje a gente vê na universidade vê na sociedade um corte de quase 11 bilhões do governo da Dilma, né? E aqui na nossa universidade não é diferente, com corte de 45 milhões, e a não prioridade da reitoria aqui foi cortar da questão da assistência estudantil e terceirizados, né? A gente tocou várias lutas aqui na universidade, por exemplo, os terceirizados aqui nos pediram até para usar nossas camisetas aqui da nossa chapa, porque, enfim, a gente apoiou muito a luta deles e acha que é muito importante estar junto com os trabalhadores, com os estudantes nas lutas. E, bem, nossa chapa tem mais de 300 apoiadores e para nós isso é muito importante também. Eu sou Mariana, estudante de História, estudante aqui do Campus do Vale. Eu acho que, para finalizar rapidinho, saudar esse espaço de debates para nós, a chapa lado a lado somos muito mais. Não é à toa que a gente coloca esse nome, né? Eu acho que os espaços de debate, os espaços de construção, lado a lado dos estudantes, lado a lado dos trabalhadores, para nós são prioritários. Eu acho que esse espaço aqui é um primeiro momento, não, na realidade, o último momento dessa campanha, mas um primeiro salto aí para construção das lutas em 2016, né? Ganhando ou perdendo o DCE, mas para nós a luta com o estudante é a prioridade, né? E eu acho que aproveitando aí os últimos segundos que nos restam para repudiar o não comparecimento da chapa 4 a nenhum dos debates aqui construídos pela comissão eleitoral, para nós isso é um grande problema, porque uma chapa que se propõe a ser um novo e que não, enfim, dialoga com o estudante, como é a sua proposta a partir dos seus materiais, é uma mentira, né? E não à toa uma chapa que estava aí, tá no Campus do Vale, tá fazendo a campanha, foi proibida hoje de fazer a campanha e ainda assim estava aí com os seus materiais, né? E não aparece no debate, que é um momento tão importante de apresentar as pautas da chapa, de se colocar para o estudante e, enfim, construir as suas questões. É isso. Vai agora começar o bloco 2, que cada chapa pergunta para outra chapa, sendo que a primeira a perguntar tem que ser a última a responder. E o bloco 3, depois que finalizar o bloco 2, é quando as pessoas fazem perguntas ali, que o Marcelo e o pessoal ali estão pegando perguntas ali que vão ser feitas para chapas no bloco 3. Foi sorteado a chapa 3, então a chapa 3 é a primeira a perguntar, ela escolhe a chapa que ela pergunta, 30 segundos para a pergunta, 1 minuto... Tu vai tirar outra chapa, e aí a chapa 3 vai tirar para essa outra chapa, e tu tira outra chapa, e essa chapa pergunta para outra, entendeu? Tu tira todas agora, aí fica na ordem de pergunta para que tu tirou. Depois, na segunda rodada, que a chapa escolhe. Essa é a chapa 5, então agora a chapa 3 pergunta para a chapa 5. Tá, 30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para resposta, 1 minuto réplica, 1 minuto tréplica. Bom, nesse ano a gente teve, como foi falado aqui já, um corte na educação e o DCE se propôs, nesse semestre, de construir vários debates no DCE mesmo para construir uma jornada de lutas, né? Nessa jornada de lutas foi construída muitas mãos, inclusive as chapas que estão aqui presentes construíram essa jornada, sendo que no dia não foi cumprido o que foi acordado nas assembleias com todos os estudantes. Por exemplo, tem um caminhão da Força Sindical, que é uma força que está aliada com a direita do Aécio Neves, e nós nos preocupa muito quando o DCE se coloca, mas também não repudia isso, né? Então eu queria saber de vocês, que hoje estão a atual gestão, porque descumpriram o que foi decidido na Assembleia. Bem, respondendo à questão, eu acho que esse caso foi dar uma luta, acho que 26 de agosto, se eu não me engano, uma luta luta contra os cortes de verbas do governo da Dilma, né? E eu acho que foi um dia bastante importante para os estudantes se somarem e colocarem suas pautas, né, contra o corte de verbas. Um problema da questão da força sindical, enfim, acho que as forças esquerdas deveriam ter se somado muito mais dentro disso e repudiado muito esses cortes que estavam colocados, que estão sendo colocados contra nós, né? E eu acho que
Enfim, se a gente não ocupa as ruas contra os cortes do governo da Dilma, alguns outros grupos vão ocupar. Então a gente acha muito importante que os estudantes, os trabalhadores devem estar nas ruas, enfim, pautando essas questões e se enfrentando diretamente com hoje quem é o inimigo da educação aqui, seja também o inimigo nacional da educação é o governo da Dilma, aqui no estado, o governo Sartori. É importante pautar isso e que se somem as organizações de esquerdas contra os cortes de verbas na educação. Mas essa questão do DCE não se colocou em nenhum momento contra ter uma força reacionária no processo, inclusive foi contra os acordos acertados em Assembleia. E aí quando vai uma gestão de DCE, vai contra os acordos acertados em Assembleia com demais estudantes, na nossa opinião isso é antidemocrático. Né? E colocar também a questão do fora Dilma, na nossa opinião, da chapa 3 para mudar, é simplesmente passar por cima de um processo democraticamente eleito. Nós somos contra os cortes de educação, agora derrubar a presidenta e ferir a democracia brasileira não é a solução. E um DCE do tamanho da URGS tem que se colocar nesse debate, não pode se eximir disso simplesmente colocando fora tudo, fora todos, sem ter responsabilidade com o país. Então a universidade está inserida nesse processo e tem que ter responsabilidade, na nossa opinião. Bem, para finalizar, assim, eu acho que é importante também fazer a pergunta por que a UNE não estava nessa luta contra os cortes da educação, que está sendo proporcionado pelo governo da Dilma, né? Então acho que é muito importante, porque, enfim, se abre um espaço para que os grupos de esquerda pautem isso, e se tem alguns problemas relacionados a isso, a gente acha que também tem que se cobrar da União Nacional dos Estudantes, que hoje não pauta nem o Fora Cunha, por exemplo, que é um reacionário que hoje está dentro do Congresso e que a gente tem que, enfim, é um debate que tem que ser colocado para a sociedade, que a UNE não pauta, assim como não pauta também o corte de verbas do governo da Dilma. Pelo sorteio, chapa 5 pergunta para a chapa 1 e depois a chapa 1 pergunta para a chapa 2. Eu acho que algumas questões, assim, para nós, né? A gente sabe que os componentes da chapa 1 hoje, como, enfim, foi apresentado, foi colocado na apresentação, né? Estão aí na luta, enfim, junto com movimentos sociais, né? Pela questão da moradia, no caso mais específico agora, né? Da, enfim, ocupação Lanceiros Negros ali no centro de Porto Alegre. Para nós, essa é uma questão bastante importante também, né? Eu acho que não à toa, em 2014, a gente estava aí nas lutas com o bloco de lutas pelo transporte público também, em apoio à comunidade Cruzeiro, que estava sendo, enfim, retirada do seu local pelas questões das construções pela Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. E eu acho que para nós a gente queria questionar um pouco a posição dessa chapa em relação, né, a como compreende a relação do movimento estudantil com os movimentos sociais, principalmente no período aí em que a gente vê disputas de projetos da universidade. Perguntas são de 30 segundos, tentem não passar o tempo. Bom, como a pergunta não foi concluída, né? Eu só quero deixar claro, primeiramente, que não é desde agora que nós estamos nessa luta por moradia das pessoas que não têm casa. Não é a partir de agora. Nós sempre estivemos ao lado, junto com o MLB, do lado das famílias da Chocolatão, do Morro da Cruz, da Lomba do Pinheiro e da Vila Progresso. Para quem não sabe, a nossa luta é tocada dia a dia, dentro daquela ocupação e fora dela também. E sim, nós conseguimos estar dentro do movimento estudantil e dentro dos movimentos sociais, fora da universidade. E eu acho isso muito importante, é grande a importância de se ter o movimento estudantil dentro dos movimentos sociais, porque são os estudantes que têm que fazer parte disso, os estudantes têm que fazer parte desse processo. Bom, acho que diferente da atual gestão, nós do Coletivo Voz Ativa e da Chapa 1, não achamos que, por exemplo, a luta externa vai suprimir a luta interna dentro da universidade. E bem pelo contrário, a luta dentro da universidade ela é a principal. Né? Por esse motivo a gente se somou ao movimento de Casa de Estudante, ajudou a construir esse movimento para ocupar a reitoria esse ano. E infelizmente a posição do DCE foi dizer que o Voz Ativa, o movimento de casas, constroem derrotas dentro da universidade. E com grande orgulho eu venho dizer que o meu quarto lá dentro da CEURGS
foi todo pintado, arrumado de cabo a rabo ele, e muitas outras casas, muitos outros quartos foram construídos. Inclusive a novidade veio o PPCI na proposta da Chapa 5, sendo que nem se somou, sequer pagou um boleto de R$50 da ocupação. Réplica, 1 minuto. Acho que tentar ser mais rápido agora e aproveitar para concluir um pouco, porque eu acho que porque eu acho que a ideia, enfim, converge. Mas para nós, eu acho que é um ponto que nos unifica a relação, né, de movimento estudantil com os demais movimentos sociais, seja a partir das questões internas da universidade, a greve que a gente construiu esse ano, mas também nas lutas que a gente está vendo aí, principalmente por um congresso extremamente conservador. Eu acho que a gente já mencionou, né, a luta do Fora Cunha, que infelizmente no debate anterior do Campus do Vale foi colocado como, enfim, uma função que não tinha nenhuma relação com os estudantes. E para nós, eu acho que a acusação de que, enfim, a Chapa 5 é uma chapa que defende que as lutas internas não tem nada a ver com as questões relacionadas à universidade, ao contrário, né? Não à toa a gente está na luta contra o Fora Cunha, na luta contra, enfim, a redução da maioridade penal, construímos atividades com relação a isso nessa gestão do DCE, e, enfim, também acreditamos que isso interfere sim dentro da universidade, quando a gente está aí num ano que, enfim, 2016 vai ser o ano de 50% das cotas dentro da universidade, isso tem relação com o movimento negro, num ano em que, enfim, né, as creches da universidade estão correndo o risco de serem fechadas, que a gente sabe que existem mães dentro da universidade que são expulsas de casa do estudante. Então, sim, a pauta das mulheres, a pauta das negras e dos negros, as pautas dos movimentos sociais são, sim, pautas internas da universidade. Chapa 1 pergunta para Chapa 2. Bom, acho que, de fato, a teoria unifica muito o movimento de esquerda ou o movimento que quer lutar por melhorias dentro da universidade, mas a prática não é unificada. Infelizmente, como já disse, vocês pautam no início do panfleto uma vitória, uma assembleia com 200 estudantes. Isso, na verdade, é uma derrota frente a 30 mil estudantes. E mais, vocês, ao invés de vocês construírem a luta, vocês ou aparelham a luta, como foi o caso da reabertura do RU, que vocês pegaram a pauta do movimento Voz Ativa, do coletivo Voz Ativa, e pautaram como se fosse uma luta de vocês, inclusive boicotando o próprio coletivo de bolsistas, do qual prometeram 2.000 panfletos e nunca saiu uma impressão de dentro do DCE. Infelizmente, mas felizmente também a gente tem a SURGS ao nosso lado, sempre ajudando e construindo a luta dos movimentos. E eu acho que, ao invés do DCE ficar a reboque do movimento, ele tem que pautar o movimento. E por esse motivo, se eximir, por exemplo, de uma ocupação de reitoria é muito ruim. Por isso que não nos unifica e por isso que estamos em chapa contrária. Tá, a pergunta vai para a Chapa 2, E nós gostaríamos de saber, nós vimos a Chapa 2 também presente, alguns membros da Chapa 2 presentes no Copa Reitoria. Porém, e nós não vemos eles em diversas outras lutas. A gente quer saber o porquê eles não estavam dentro dessas outras lutas e em que pautas, que lutas eles tiveram, além da ocupação da reitoria, e que eles poderiam dar e falar sobre os avanços que essas lutas tiveram, dentro do movimento estudantil, é claro. Bom, a gente teve na ocupação da reitoria, pelo próprio caráter que ela teve em relação à questão da permanência e da assistência, e a relação de ter muito ali dos estudantes que são filhos de trabalhadores, ou mesmo os estudantes trabalhadores, ou em formação. Além disso, a qualidade daquela ocupação ela foi bastante autônoma e bastante espontânea em relação às próprias necessidades que os estudantes estavam vivendo. Tendo isso, a construção coletiva que se deu e toda a dimensão e até as conquistas que foi acontecendo. Algumas outras atividades que aconteceram ao longo do ano, dos atos, pelo menos eu, respondendo enquanto coletivo Barricados, mas não em todos os independentes da chapa, a gente acompanhou com algumas outras forças, inclusive coisas puxadas ali para o pessoal da situação, e demos apoio tanto em relação aos estudantes quanto em relação às lutas que estavam dentro dos trabalhadores da universidade, que convergiam muito em relação às pautas do movimento estudantil, pela própria precarização da universidade. Fora isso, em relação aos independentes, acho que daí a Vanessa pode responder por ela o que ela acompanhou ou não, Então, na real é que a ideia da chapa, da formação da chapa 2,
aconteceu após a ocupação da reitoria. E nisso, na verdade, ela nasceu de uma série de reuniões que se teve e chegou à conclusão de que se criaria uma chapa com vários alunos independentes e alguns, e não todos, em alguma pequena percentagem da chapa é composta pelo pessoal do Barricadas Abrem Caminhos. E eu acho que isso explica o porquê não ter participado de algum outro movimento. Bom, companheiro, eu acho que não explica não, a chapa não ter participado de outros movimentos. Mas o que a gente tem para falar aqui é que nós estivemos presentes como chapa e como não, né? Dentro de diversos movimentos estudantis, dentro do coletivo de bolsistas, construímos a paridade desde 2013, né? O movimento da paridade já. Construímos também contra a resolução 19, né? Contra a precarização da universidade, a favor da assistência e permanência dentro da universidade, a favor das cotas. Nós sempre estivemos ao lado, né? Construímos também eleições para o CONUNE e conseguimos bastante gente para ir para a UNE, né? Para representar os estudantes da universidade. Ou seja, os estudantes acreditaram na gente para representar os estudantes. E como eu já falei, não é só o Ocupa a Reitoria que eu quero que vocês respondam sobre. Eu quero que vocês respondam sobre outras lutas. E eu acho que sim, vocês não têm que dar só apoio, porque a nossa chapa não é só para dar apoio, como nós já falamos, né? Nós não queremos um DCE só para dar apoio para os movimentos. A gente quer um DCE presente construindo a luta com os movimentos. Vocês falam muito em apoio, mas não é apoio que queremos. Nós queremos construção. Não sei se vocês querem o mesmo, aparentemente não. Bom, vamos lá. Em relação ao coletivo de bolsistas, por exemplo, falando novamente, enquanto Barricadas, o que não engloba toda a chapa, até porque a chapa foi conformada a partir dos movimentos como ocupação, e aí conversa com os independentes, mas fora isso, o coletivo de bolsistas, participamos no início. Questão de óbvia e tal, dos grandes atos de 7 pessoas que o coletivo de bolsistas tocou por não ter debate com a base e não ter nenhuma efetividade, inclusive a falta de bolsa sem contrapartida de trabalho que vocês agitam hoje, foi uma coisa que na época a gente defendeu dentro do coletivo de bolsistas e vocês preferiram legislar e estatizar como se os bolsistas tivessem que ser estagiários, coisa que provavelmente deve ter mudado, só vocês estão mentindo em relação a isso. Outras questões de movimento estudantil, lá na Letras, onde eu faço parte, a gente teve na greve da Letras, ali, a paralisação, e que gerou um estado de greve na Letras, e a gente estava lá tocando a luta. Eu não sei se a cobrança aqui serve aos demais estudantes, né? Mas a gente não está aqui para pautar o que deve ou não ser feito, e também não tem que prestar contas ao PCR ou Voz Ativa. A gente está na luta e quem está nos vendo aí sabe o que a gente constrói ou não. Então, não sei o que mais vocês querem prestação de contas do movimento. Chapa 2, pergunta para Chapa 3. Eu vi bastante em alguns debates a Chapa 3 pautando muito a questão do diálogo, conversar com todas as forças e tal, tocando inclusive algumas questões em relação a próprios cortes no ano de 2016. Mas, tendo em vista que a chapa é composta por forças que estão no governo ou apoiam o governo de alguma forma, eu gostaria de saber quais são as formas de luta que vocês estão pensando e tocando para que efetivamente construam um movimento que consiga resistir às questões dos cortes. Bom, não é vergonha para nós dizer que tem pessoas que compõem o PCdoB e o PT na nossa chapa, aliado a muitos independentes, né? A pessoas que não têm nenhum tipo de vinculação político-partidária em nenhum outro coletivo. Agora, a questão do governo, uma coisa é apoiar e querer que o governo prossiga e sempre para frente. Então, na nossa opinião, até o colega citou que a UNE, me surpreende que ele não sabe que a gente ficou um mês ocupando o Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação, que teve passeatas durante todo esse período, desde o Congresso da UNE para cá, aliado à UBS também. Então, a gente pressiona de diversas formas, assim como nós estamos pressionando, por exemplo, no governo Alckmin, lá em São Paulo, assim como foi no Beto Rich, no Paraná. Então, se nós ganharmos o DCE da URGS, com certeza a gente vai estar aliado a essas forças que vão empurrar o governo para frente para que a gente tenha conquistas mais efetivas. Porque não é com a direita que a gente vai ter conquista efetiva aqui no Brasil também.
Bom, é bastante incoerente, né? Tá apoiando o governo e dizendo para frente, e aí realmente, efetivamente, o que a gente constrói enquanto governo, né? A questão da autonomia, ou mesmo a questão de trazer um movimento que se construa com os estudantes, que debata as questões, que entenda, que forme uma unidade. Para nós, a maior vitória em relação ao movimento estudantil é a unidade dos estudantes em luta pelas suas necessidades, assim como da classe trabalhadora. Estar no governo ali acaba gerando esse movimento de contradição em relação a nós apoiamos, vai para frente, mas quando não vai, daí nós não estamos com eles. Esse tipo de unidade, esse tipo de apoio leva a qual local? Em relação ao que a gente tem visto nos últimos anos, cada vez mais a galera está dividida, cada vez mais a galera não entende o que está acontecendo e não sabe formas de fazer política que realmente consigam ter uma certa força para resistir ao que está acontecendo. Além disso, a pergunta é quais são as novas formas que vai estar ali na luta? Quais são as formas que vai resistir efetivamente? Será que é ficar pautando sempre a legislação, sempre o governo, sempre o que vai acontecer ali e não construir a força na luta? Na verdade, nos últimos anos, a UNE, juntamente com vários DCEs do Brasil inteiro, tem pautado questões que desafiam o governo, né? Então, na nossa concepção, primeiro que os movimentos sociais, principalmente o movimento estudantil, têm autonomia frente ao governo, não tem nenhum tipo de vinculação que seja direta, até porque o movimento estudantil tem as suas pautas específicas. A questão do 10% do PIB, por exemplo, foi uma questão bravamente defendida e debatida em congresso da UNE, que foi aprovada e foi levado para frente, que hoje foi aprovado. Então, foi aprovado, não foi? PNE está aí. Então, a gente tem que forçar que as formas de organização vão ser debatidas na forma diária da luta. Não somos nós que vamos dizer como que os estudantes vão se organizar. Todo o coletivo dos estudantes da URGS, seja do Rio Grande do Sul, seja do Brasil, vão dizer como tem que se pautar. Não é um coletivo ou dois que vão dizer como vão se pautar as lutas. Se é fazendo passeata, se é fazendo passagem de sala de aula, se é fazendo ocupações, essa é a forma dos estudantes que vão falar. Não é um coletivo ou dois que vão dizer. Então, essa pergunta, na verdade, ela fugiu um pouco, porque todos os estudantes têm autonomia para se organizarem. Chapa 1 escolhe para quem pergunta agora. Bom, a pergunta vai para a Chapa 5. A gente sempre busca, né, uma eleição da qual faça com que mais pessoas se importem pela realidade vivida dentro da universidade e sempre busca também politizar ao máximo as eleições dentro dos espaços, visto que, infelizmente, para debater política hoje em dia está quase só durante o período eleitoral. Inclusive, uma moça disse isso dentro de uma sala de aula, falando que o DCE só servia para eleição no final do ano. E queria aqui questionar a Chapa o que acha sobre a questão do voto útil, se é politizado ou não. Acho que primeiramente colocar a questão de hoje, os projetos de universidade que estão em disputa, né? Para nós, principalmente vinculado à Chapa 4, é um projeto extremamente reacionário que, enfim, visa desmobilizar, né, aí o movimento estudantil e acaba, por fim, fortalecendo, né, o governo federal, os cortes, enfim, que o estudante não consiga compreender, né, qual é a realidade da universidade e de onde vem as problemáticas que a gente enfrenta de infraestrutura, de falta de permanência. Para nós, o DCL cumpriu um papel sim esse ano, né? A primeira semana de aulas de 2015, a gente já estava na rua fazendo uma campanha de Cadê o RU, denunciando uma reitoria que havia contratado uma empresa terceirizada. E aí eu acho que cabe todo o debate de terceirização e precarização do trabalho que isso significa, mas uma empresa terceirizada que, além disso, também era uma empresa que não tinha funcionários, né? Então o DCE estava na luta aí denunciando essa situação, fazendo campanhas, passando de sala em sala, uma campanha que era mais que uma pergunta, não era simplesmente cadê o RU, mas era um debate político já dos cortes da educação, e enfim, um debate movimentando, buscando trazer o estudante junto para o movimento, né? Acho que construir lado a lado com esse estudante. Então a gente acredita que sim, o que
está presente para nós é a construção cotidiana da luta, o 26M, a greve junto com professores, junto com técnicos, as lutas com as terceirizadas que aconteceram dentro da universidade, e que é importante que a gente paute aí que projeto de universidade cada uma das chapas defende, e quem hoje tem, enfim, a real condição de estar aí disputando a consciência da estudantada, construindo lado a lado e conseguindo colocar o movimento de lutas para 2016, que vai ser um ano ainda mais difícil para a gente. A chapa 5 me lembra sempre o pró-reitor, o Ângelo, porque o apelido dele no movimento estudantil é Sabonete, né? Não respondeu a pergunta. Hoje questionada a chapa 5 dentro do debate na FACED, foi justamente... Espera um pouquinho ali. Pausa o tempo só para o... Pode tirar do pau. Sim, lembrei. Lá na FACED foi justamente posto que para a chapa 5 que o voto útil era sim muito importante, né? E eu me lembro inclusive da Dilma falando isso referente ao voto a votar nela, enquanto não votar no Aécio Neves ou em outras tendências ou em outros partidos políticos. E o voto útil, companheiros e companheiras, está aqui a prova. Vem diminuindo os debates. Vem diminuindo, inclusive, se a Câmara puder virar, a maior parte das pessoas que estão aqui são já de chapas, de forças políticas, partidários já de um tipo de pensamento, e não vem instigado. Inclusive, vai ser uma derrota, porque essa eleição vai ter um quórum menor do que ano passado. Porque o ano passado sim teve, inclusive a gente reivindicou o que a gente sofreu na mesma barca, né, que era justamente essa imprensa despolitizada por parte da atual gestão, que vem promovendo por mais uma vez. E a gente reivindica, assim, na mesma barca, o final dela, porque unidade é para lutar. Pessoal, só tem que respeitar o tempo ali, o nosso amigo ali tá botando concluo ali para as pessoas não ultrapassarem muito tempo da conclusão. Então, gente, eu acho que para nós, a chapa 5, existe sim um voto útil. É o voto do estudante que está aí construindo conosco, construindo lado a lado as lutas de 2015. O voto do estudante que compreende hoje a necessidade de estar defendendo a educação pública, gratuita, de qualidade. Eu acho que a colega aqui do lado reivindicou o PNE, né? A gente sabe que o PNE hoje fala em educação, não em educação pública. A gente sabe aí que existe uma disputa dentro da universidade que perpassa não só essa campanha de eleições por DCE, mas ao longo do ano inteiro, uma campanha de construção lado a lado com o estudante, uma campanha que acha que tem que estar aqui sim, disputando algo que a chapa 4 hoje não faz, uma campanha que acha que é no olho, não em assembleias virtuais, uma campanha que defenda, enfim, um estudante que consiga compreender essa realidade que a gente vive hoje dentro da universidade, e que é a mobilização, que é a construção, que é, enfim, a luta ao longo do ano, a partir das campanhas que a gente tem construído, e que 2016 vai nos cobrar que sejam ainda maiores, que é essa construção que sim, que é esse voto útil que a gente reivindica, o voto do estudante que sabe o que está construindo, que está lado a lado com a gente, e que, enfim, sabe que 2016 vai ser um ano que vai precisar de muita organização dessa estudantada para estar aí defendendo uma educação pública. Chapa 5 escolhe para quem pergunta. Bem, a gente gostaria de perguntar para a Chapa 3, porque, enfim, essa relação que eles têm com o governo, de serem do PT e o JS, né? E no panfleto dele eles colocam uma questão da greve dos técnicos ali, que é bem importante para nós, porque a gente acha que é importante estar na luta com os técnicos, com os terceirizados, porque, enfim, os cortes de verbas na educação pelo governo da Dilma também é uma precarização tanto do trabalho dos técnicos quanto dos estudantes, né? A pergunta eu quero saber por que vocês, enfim, no panfleto de vocês colocam meio que são contra a greve dos técnicos. Bom, primeiro que nós não somos contra a greve, não fomos. Inclusive participamos de vários atos ajudando a construir a greve, tanto da SURGS, nesse processo de greve. O que nós colocamos é que vários estudantes se desligaram ou cancelaram o semestre da universidade fruto do fechamento do RU, né, que posteriormente foi conquistado. Então, na nossa opinião, o DCE devia ter tomado a frente desse processo, na frente dos estudantes, e pedido
achado alguma forma de conseguir manter pelo menos algum RU aberto para que os estudantes possam se manter na universidade. Por mais que não tivesse aulas em alguns cursos, e outros cursos tinham, porque nem todos os professores fizeram greve, e mesmo aqueles estudantes que não são de Porto Alegre, que moram na casa estudante, ou que moram em outras repúblicas, não tinham condições financeiras de se manter na universidade, e a RU é a ferramenta essencial na permanência. Então, a nossa crítica, enquanto a greve, é que o DCE devia ter procurado os terceirizados, conversado diretamente com o trabalhador, no intuito de abrir minimamente os RUs no sentido de permanência dos estudantes. Bem, uma coisa que eu acho interessante do material de vocês é que vocês em nenhum momento colocam a reitoria ali como também um grande problema da universidade nisso, porque eles, enfim, atropelaram o semestre acadêmico, colocaram, enfim, continuaram as aulas, enquanto os técnicos, os professores estavam em greve. Vocês não pautam isso, até porque vocês fizeram campanha para o reitor, que o reitor é um braço aqui do governo dentro da nossa universidade, né? E para a gente é importante pautar isso também, porque, enfim, se a gente não luta junto com os trabalhadores, com os técnicos, com os terceirizados, pode vir a acontecer problemas como hoje, que saiu uma notícia da URJ, né? Que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que pelo corte de verbas está com seu, enfim, terminou o seu semestre. Amanhã as suas atividades vão estar paralisadas, e a UFRJ, que há 2 semanas, também pelo fato de não ter repasse de verbas, pode não continuar suas atividades e ter vários setores paralisados, né? Então, para nós é importante pautar isso, e pautar que também o problema não é a questão da greve dos técnicos, mas sim de denúncia à reitoria por ter continuado o semestre com a greve dos trabalhadores. Primeiro que quem fez campanha para o reitor nem estava na universidade quando o reitor foi eleito. Então, essa questão da reitoria, ela foi totalmente autoritária nesse sentido, concordamos com isso, e por isso mesmo o DCE tinha que ser mais à frente ainda de bater o pé e trancar todos os semestres. Porque, por exemplo, quem estuda aqui nas sociais, os professores não paralisaram. Não paralisaram. E aí? O estudante que trabalha, que precisa manter vínculo com a universidade, porque às vezes faz estágio, muitos e outros cursos acabaram perdendo estágio, perdendo bolsas por não ter conseguido se rematricular. Então, são questões que ultrapassam a vida comum das pessoas, afeta diretamente a vida individual. Então, o DCE também tem que estar preocupado nessa questão e sim fazer a denúncia com a reitoria, porque foi autoritária, foi opressiva, não quis ouvir nem os técnicos, nem os professores que estavam em greve, muito menos os estudantes. Então, para nós, o DCE tem que ser mais ativo, tem que ser mais proativo, tem que mudar. Chapa 3, pergunta para Chapa 2. Mediando tudo errado. Na nossa opinião, o DCE tem nesse último ano dessa gestão, tem cometido algumas situações que envergonham o movimento estudantil, né? E uma delas foi a emboscada que militantes de vocês sofreram por parte do DCE. A gente queria saber como é que vocês concebem isso também numa concepção de paz dentro da universidade, que a gente consiga debater tranquilamente todos os assuntos, independente da nossa divergência política, que a gente sabe que existe, é natural, e é importante para nós ter esse debate tranquilo e sereno, mas também sempre na política e nunca partindo para agressões físicas. Tá. Primeiramente, sim, é um militante também dentro do Barricadas, ele é apoiador da chapa, ele não está em nominata, mas em relação ao conteúdo disso, da agressão, bom, a Chapa 5 se diz a grande alternativa socialista e mesmo a grande alternativa para unir todos os estudantes ou os trabalhadores, muitas vezes, e fala muito de opressões. E nesse dia, oficialmente bateu, na verdade, agrediu numa emboscada, numa rua escura, um camarada nosso e 2 camaradas, mulheres, uma delas está ali, inclusive. E, bom, isso vai completamente contra qualquer princípio que a gente tenha entre a galera que luta, né? Entre a galera que está aí, conjuntamente com os estudantes trabalhadores, com os trabalhadores, em relação à própria violência que pode ocorrer, e isso é completamente matar a crítica, matar a possibilidade de divergência, a possibilidade do debate político, ao ponto de que tu sendo um dissidente ou sendo uma posição contrária, tu tem que ser exterminado do movimento. Não existe a divergência na dinâmica da realidade para que a gente possa
possa debater e, através disso, conseguir chegar a um denominador comum em que avancem as lutas. Então, como tu vai propor uma construção coletiva com os estudantes, que têm as mais variadas visões de mundo, as mais variadas experiências, chegando ao ponto de, quando tu apresenta uma crítica frente a frente, na cara, divergindo das posições que normalmente são feitas de desconstrução dos coletivos pelos corredores, como tu vai construir uma luta que seja franca e conjuntamente, né? Nos preocupa que o DSEX propõe, justamente como tu falou, conversar com os estudantes, rechaça quando alguém tem uma opinião diferente. Então, como é que essa chapa, que já é gestão hoje, vai se perpetuar mais um ano, sendo que não tem um diálogo aberto com os estudantes e verdadeiro, né? Então, na nossa opinião, as chapas, todas elas, independente de quem ganha e de quem perca, deve ter uma cultura de paz na universidade, que os estudantes sejam tranquilos em participar dos debates das assembleias. Inclusive, em algumas assembleias, teve momentos muito tensos, que se sentiram reprimidos e tal, e na nossa opinião, o DSE deve combater isso em todos os espaços e não só no panfleto. Por fim, o mais preocupante também é em relação à própria autocrítica após isso, né? Na verdade, em grande parte, as organizações que constituem a Chapa 5 acabaram ou por tentar se isentar enquanto organizações separadas que hoje saem em aliança. Eles não veem coerência política em sair num acordo, na realidade, estar junto com a galera que é agressora. Eles defendem que sejam excluídos alguns indivíduos que, na verdade, nem foram excluídos. Inclusive, está tendo foto aí da galera participando, e não só desse momento, mas depois também dentro do DCE. E, além disso, continuam a vitimizar, a criminalizar as vítimas, né? Em todo momento, notas e coisas do gênero, tudo que saiu em relação a isso é que nós não deveríamos publicizar, é que nós não deveríamos fazer calúnias, sendo que todos os espaços, todas as questões foram comprovadas, ou com vídeo ali em relação ao blog do Thales, ou mesmo os vídeos agora que a gente lançou em relação às questões do DCE, onde, na verdade, insistentemente tratam como apenas uma briga, e não uma emboscada, e não um ato horrendo entre a esquerda, e que, na verdade, se diz contra uma direita fascista, e que, na verdade, toma práticas muito similares, se não iguais. Chapa 2, pergunta para Chapa 1. Chapa 4, estamos com onde estão Chapa 4? Eu queria perguntar para a Chapa 1, de que forma vocês acreditam ter construído juntos a ocupação da reitoria? Porque o que eu percebi, eu estava presente lá como integrante do movimento de Casa Estudante, e o que eu vi da participação da Chapa 1 foi uma tentativa de racha no movimento. Eles entraram, começaram a tentar tocar pautas, colocar pautas referentes ao Voz Ativa ou acúmulos do Voz Ativa nas nossas pautas, o que não está errado. Porém, eles não queriam levar para discussão. E o momento que isso não foi levado, eles largaram a ocupação. Bom, eu imagino que as pautas que tu esteja se referindo sejam a da paridade e a pelo fim da Resolução 19, que foi duas pautas que nós colocamos, né, que nós pedimos para que o movimento, né, pudesse levar elas ao Ministério Público. Por que nós quisemos levar? Porque a Resolução 19 é a que tira hoje os cotistas de dentro da universidade, os negros, as negras, os índios, as mães de dentro da universidade. É a Resolução 19 que hoje exclui as pessoas de dentro da universidade, exclui as pessoas que não têm tempo para estudar ou que não têm qualidade para estudar, porque não tem qualidade do local de estudo dentro de uma casa estudante. Outra coisa, sobre a paridade, nós quisemos colocar porque é somente dentro de espaços paritários em que nós poderemos fazer essa luta para alcançar a igualdade dos estudantes, o direito dos estudantes, e que eles sejam atendidos. É dentro desses espaços. Bem longe de rachar, né? Nem a nossa prática, visto inclusive o Barricadas foi um racha do PSOL. Mas aí acho que a gente é importante ressaltar a importância da unidade. E foi dali, da ocupação dessa unidade política, enfrentando a reitoria, que a gente conseguiu arrancar as pautas mais concretas e latentes
Inclusive, nem o DCE vem se reunindo, tampouco o antigo quanto o atual não se reuniu sequer com a Defensoria Pública, sendo que, por exemplo, o Movimento de Casas conseguiu mais reuniões com os órgãos. E aí se coloca que a gente sabe que não é só o Barricadas que está montando essa chapa, mas o Barricadas é um dos que está montando essa chapa. Então a gente tem que dar importância a isso. Então, as faltas realmente são importantes, tanto que elas foram inclusas. O que eu quis dizer foi que no momento que eu pedi ajuda para a elaboração do documento, o Voz Ativa me passou um parágrafo com 4 linhas sobre a paridade e 4 linhas sobre a resolução 19, o que não auxiliou de modo algum na elaboração do documento. E também, quando eu questionei a respeito do racha no movimento, foi porque, sob a desculpa de um coletivo de mulheres, se queria pautar a exclusão de um dos camaradas do nosso grupo que não tinha feito nenhum mal grave, mas queria que ele fosse expulso por motivos de que ele estava batendo contra que o pessoal do Voz Ativa tomasse a frente do movimento, tirasse a autonomia desse movimento. Quer complementar? Bom, só para explicar um pouco, tu falaste que nós demos um parágrafo de 4 linhas sobre a resolução e um de 4 linhas sobre a paridade, mas também pessoas do coletivo Voz Ativa e pessoas que hoje estão construindo a chapa. Eu, por exemplo, fiz o texto sobre acessibilidade e isso não está falando, acho que tu te esqueces. E foi um texto bem grande, eu consegui também fazer planos sobre acessibilidade dentro das casas estudantes, pesquisei e eu acho que isso não está contando, acho que tu está contando só as coisas que tu quer falar sobre Voz Ativa, acho que tu não está falando sobre o resto todo que nós construímos dentro da ocupação junto com as casas estudantes. E como esse debate é pequeno, né? Fica se resumindo em picuinha, enquanto a necessidade do estudante, a maioria aqui quer ouvir pautas concretas de lutas concretas. E eu acho que isso, nós da Chapa 1 temos o que falar, desde o Comitê de Luta pela Paridade que a gente vem construindo, desde o coletivo de bolsistas que a gente também vem construindo e que infelizmente antes, quando o companheiro aí falou que havia protesto com 7 pessoas, o pessoal da Chapa 5 deu risada. Parece que é uma vitória ter uma luta por permanência estudantil e as pessoas rirem, né? E nós vamos seguir construindo a luta. E mais fácil ainda com DCE, com a gestão, com o dinheiro dessa entidade que pouco repassou os movimentos sociais dentro da URGS. E sobre o caso, né, do ataque... Não? Tem que ligar a caixa. Segura um pouquinho. Som. Bloco 3, as chapas respondem perguntas fixas. A primeira já é fixa na comissão eleitoral e as outras são do público em questão. 2 minutos para a resposta. Chapa 2. Qual a posição da chapa sobre a aplicação de 50% das vagas reservadas para cotistas que será implementada para o próximo ano? Então, a posição a favor das cotas, claro, né? Por mais acessibilidade na universidade. Mas eu acho que não termina por aí, né? Não é apenas inserir o aluno dentro da universidade e não garantir a ele condições de permanecer na universidade. A gente sabe muito bem que esse aluno cotista que entra, ele não tem as mesmas condições do que os demais alunos. Esses alunos cotistas muitas vezes têm que trancar a cadeira para poder trabalhar, para poder fazer um estágio, uma bolsa. E não só por isso, também por condições diversas, socioeconômicas, não têm as mesmas condições de estudo, acabam rodando em algumas cadeiras, acabam entrando na resolução 19, restrição de crédito. Então a nossa posição é muito a favor das cotas e também garantir que esse aluno tenha as mesmas condições do que os demais. Acho que é isso. A responder a Chapa 1. Nós não nos colocamos só muito a favor, como nós nos colocamos completamente a favor das cotas. Porque quem mais merece cota aqui, quem mais merece direito à universidade é o povo negro.
o povo indígena e o povo quilombola. É quem estuda todo dia, vai a pé para a escola porque não tem dinheiro para pagar uma passagem. É o povo negro que foi escravizado, que tem 100 anos de escravidão na conta. Tem 100 anos. E é quem mais merece estar estudando aqui na universidade do que qualquer outra pessoa. É a mulher grávida, negra, que não tem direito a entrar na universidade, que não tem como continuar a universidade por causa dessa resolução 19, porque não há paridade 33 nos ambientes onde o estudante pode se colocar para votar contra a resolução 19, para tirar essa resolução. Por isso, desde 2013, nós estamos do lado da resolução 19, nós nos colocamos a favor, junto com a Surgs e com o Andes. Por isso, desde 2013, nós construímos a paridade e acreditamos na importância dela. E sobre a questão dos 50% referente às cotas, isso é muito pouco, né? Acho que a gente não precisa mais estar lutando por pautas reformistas quase. Deixamos como, por exemplo, de pautar o livre acesso à universidade, como é conquista, como por exemplo, dos estudantes da Argentina, como é conquista, como por exemplo, dos estudantes da Venezuela, de Cuba. E nós devemos justamente pautar o livre acesso, a luta concreta, a universidade para todos terem o direito de ingressar nela, e não pautar os 50% como se fosse a revolução, como todo o povo, toda a classe operária viesse a ocupar esse espaço elitista, coisa que é uma inverdade. É sim importante a questão dos 50%, mas agora é outro momento. É o momento de pautarmos o livre acesso irrestrito dentro da universidade pública gratuita. E lógico, para não contribuir mais com os tubarões do ensino, coisa que o governo federal faz muito bem. Retira dinheiro da educação pública para botar dentro do FIES. Isso está errado. Temos sim que construir uma universidade popular. Chapa 5. Nós acreditamos que os 50% de cotas na universidade é uma vitória aí do movimento negro, principalmente, né? Eu acho que junto com o movimento estudantil, que ocuparam a reitoria já em 2007, né? Pelas cotas na universidade, que, enfim, em 2012 conseguiram aí uma luta pela ampliação das cotas também. Dois movimentos muito importantes de campanhas construídas dentro da universidade, de muito debate, de muita luta lado a lado dos estudantes, dos negros e negras dessa universidade, das mulheres. E, enfim, uma luta que ela foi construída a partir dessas campanhas, de uma ocupação enorme de reitoria, né? Com mais de 500 estudantes participando, que também conquistou aí o RU-DSF lá em 2007. E, enfim, importantes momentos para a gente relembrar e para a gente reivindicar enquanto, enfim, né, lutas que a gente traz, inclusive, enfim, como histórico aí dos movimentos dentro da universidade e fora também. E eu acho que também apontar, né, a situação que eu acho que as outras chapas já mencionaram um pouco, mas que para nós é importante, que é que esses 50% de cotas são só o início, né? A gente sabe aí que a entrada do estudante na universidade não é o único ponto, a permanência ela é importante sim, e a permanência perpassa a gente debater hoje qual a condição da universidade, né? Os cortes influenciam aí, os cortes do governo federal influenciam sim nessa permanência, e sim principalmente desse setor de negros e negras dentro da universidade, que é o mais precarizado e que até então só acessava esses espaços a partir, né, do trabalho terceirizado, que para nós é um imenso problema, né? Então as cotas, elas são uma vitória sim. Eu acho que debater as cotas na pós-graduação, como muitos estudantes nos reivindicaram aí nas passadas em sala de aula, e debater sim também a defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, né? Porque a gente sabe que aí, infelizmente, o ensino superior, ele é uma realidade apenas para 13% da população brasileira, e desses 13%, as negras e os negros são uma minoria ainda. Então, para nós, a educação pública, a defesa disso precisa ser uma luta constante para nós, né? Para todos, enfim, os estudantes e trabalhadores. Então, quanto aos 50% das vagas reservadas às cotas, né, que a gente vai ter agora, a nossa chapa não só é a favor, como se propõe a discutir as novas necessidades que esses alunos que vão estar ingressando agora na universidade vão ter, né? A gente acha que vai ser um novo perfil, né? E por ser um novo perfil, o DCE tem que estar à frente da discussão que esses novos estudantes vão estar pautando e necessitando, né? Inclusive na questão de horários, já que quem ingressa agora é aluno trabalhador também. Não só isso, como principalmente a pauta da assistência estudantil, né? Nunca antes o DCE vai se fazer tão necessário como ser instrumento agora.
de manutenção, e não só manutenção, como ampliação da assistência estudantil na universidade, e também de se estar à frente, né, quando esses serviços são suspensos, como aconteceu esse ano, né? Então a gente acha que o DCE tem que estar à frente dessas lutas a partir desse momento agora em que mais alunos, né, mais povo começa a ingressar na universidade. Bom, a próxima pergunta, então, para os chapas responderem. Qual a coerência de criticar a coalizão no Congresso e praticar a mesma política para ganhar o DCE e combater uma direita que nem aparece? Começa respondendo a chapa 2. Repete a pergunta. Repetir a pergunta. Qual a coerência de criticar a coalizão no Congresso e praticar a mesma política para ganhar o DCE e combater uma direita que nem aparece? Então, nenhuma coerência. O fato é que a prática é o critério da verdade. Logo, não basta achincalhar X ou Y, ir lá e praticar as mesmas formas de política ou as mesmas ações para chegar num ponto similar ou igual, né? Nunca é totalmente igual, mas vai acabar sendo mais ou menos o mesmo ponto. E aí volta a pergunta, né? Por que ficar simplesmente trazendo a direita para um debate onde ela não está? De novo, essa questão, a gente está usando a direita com qual entendimento? Da onde vem a direita? Quem são essas pessoas da direita e quais as políticas elas tocam? A luta conjunta, a construção com um olho a olho do estudante, a conversa, o debate, para politizar o momento e não simplesmente usar a direita como um fantasma, ela não serve. Então, o que tem que ser feito mesmo em relação a isso é na luta constituir, em relação a essas necessidades, as aplicações de interesses diversos, por isso a independência também dos movimentos, de começar a compreender em que se dá esse avanço da direita. Além do que, é necessário a gente fazer uma autocrítica enquanto esquerda. O que as nossas práticas, e que pode acabar ocorrendo essa similaridade também, não levam ao avanço da direita também. Nos espaços em que a gente deixa vago, em que a gente não se relaciona entre aqueles que estão ali pelas necessidades e para lutar, a direita vai crescer. Logo, é necessário que a gente consiga debater entre os nossos e não simplesmente ficar pautando uma unidade pela unidade ou mesmo juntando uma galera que não existe quase. Chapa 5 responde. Bem, respondendo essa pergunta, acho que é bem tranquilo, porque essa unidade ela não se fez de qualquer forma, né? Ela foi construída através das lutas que foram tocadas durante o ano, né? Se a gente for ver, o ano passado tivemos duas chapas que tinham a nossa chapa da gestão atual com a chapa da mesma barca, vários grupos saíram dessa chapa e hoje se somam junto a nós, porque foi tocada durante foram as lutas que construíram essa unidade para essa chapa desse ano, né? E, para nós, por mais que a direita não esteja presente aqui no debate, eles estavam, por exemplo, lá no RU de cima panfletando, a gente acha sim que a direita se faz presente dentro da sua universidade, pelo conservadorismo que se tem, por questões, por exemplo, eu estava tentando lembrar, ali no direito, onde cartazes em relação de negros e negras, né, onde foram pintados suásticas, né, e aqui a direita também se faz presente, porque eles ganharam a gestão de 2010 e 2014 também. Em 2010, e essa direita vem com discurso anticotas, enfim, e são diversos problemas que tem que se pautar, e a gente acha também que é importante dessa unidade, porque, enfim, ela foi traçada através das lutas que se tocaram esse ano, e a gente acha que a direita, sim, se faz presente, apesar de não estar aqui hoje no debate dentro da universidade, e a gente deve, sim, combatê-la, porque a gente vê que são projetos completamente diferentes de universidade para nós, que queremos uma universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente reverenciada, e para eles que querem privatizar a universidade, que são a favor, por exemplo, com a PEC 395, que privatiza as pós-graduações. Então eles fazem presente, apesar de não estarem hoje aqui no debate, é importante a unidade dos estudantes para que se, enfim, vença tanto nas ruas quanto nas eleições esses conservadores. Hein? Chapa 1. Eu acho que
por mais que não seja uma pergunta e resposta, acho que os companheiros têm que rever a própria questão da composição da chapa 2 do ano passado, está dentro da chapa atual, chapa 5. Né? Porque aquilo lá era um projeto de luta, de unidade para lutar. E só foram para a chapa de vocês quem não lutou. E assim, acho que é muito importante, é drástico, né? Inclusive o cinismo, é muito drástico. E aí eu acho que é muito importante a concepção posta na pergunta, que é a questão da conformação de chapas nesse processo. Inclusive, a crítica que o companheiro lá que nega, né, fez ano passado, referente à conformação de chapas, né, inclusive do próprio projeto de gestão que vinha tocado em 2013, a antiga gestão, e ao mesmo o processo de luta dentro da antiga ocupação da reitoria, os companheiros resolveram abandonar esse projeto, jogar ele na lata do lixo. E deveria ter vergonha justamente de ter negado a luta durante esse processo e conformado uma unidade que não vem para fazer a luta. Agora vão ter que disputar uma gestão. Inclusive, quando foi conversado, e é bom olhar às vezes, foi numa conversa com o coletivo Voz Ativa, postou que deveria retirar o pessoal da tesouraria. E não vão conseguir, companheiros. E mais uma vez vão disputar disputismo dentro da atual gestão. E pode negar. Tem que se envergonhar da atitude que vem tomado dentro da universidade, que é não conformar a luta, junto com quem boicotou a ocupação do movimento de casa de estudante, não ajudando sequer com um centavo dentro da ocupação. Tem que se orgulhar do início de ter participado das mobilizações do coletivo de bolsista, de ter iniciado construindo o Comitê de Luta pela Paridade, de ter se alongado sobre um longo projeto de universidade popular que resistisse aos cortes da atual infraestrutura que a reitoria vem proposto e do que o governo federal vem fazendo. Chapa 3. Bom, para nós a unidade, tanto o movimento estudantil dentro da universidade como dos movimentos sociais fora dela, é fundamental para que a gente consiga avançar em diversas pautas. Então, cada coletivo e cada movimento tem a sua forma de se organizar, e isso é parte da política de cada movimento. Então, não cabe a nós julgar A ou B, cada um faz as suas alianças pragmáticas ou na política da forma que quiser. O importante para nós é que o movimento estudantil esteja unificado, independente de quem dirige o DCE, de quem dirige a UNE, que o movimento estudantil se coloque frente às mudanças de transformações sociais do Brasil, e principalmente aqui na universidade. Então, para nós, a unidade deve estar acima de tudo para melhorar a vida das pessoas e não para ficar discutindo entre si picuinha, porque isso realmente não leva a nada, na nossa opinião. Próxima pergunta. Considerando a impunidade de Cunha no governo, qual é a opinião da chapa sobre as opressões na universidade e na sociedade? Chapa 2 começa respondendo. Bom, a gente com certeza tem apoio em relação ao Fora Cunha, principalmente o conteúdo que ele expõe, né, dentro do parlamento ou em qualquer situação dentro da sociedade, né, essa questão do conservadorismo ou mesmo as ideias dele totalmente reacionárias e que acabam acumulando muito em relação à própria questão das opressões dentro do que é o capital, que serve muito em relação a isso. Mas, fora isso, a gente acha incoerente, né, simplesmente ficar fazendo discurso ou mesmo até levar os atos em relação a isso, focando simplesmente numa questão do indivíduo. Afinal de contas, se a gente tirar o Cunha, haverão milhares de outros, sem contar os da nossa fileira que chegam muitas vezes a expressar isso, como foi o caso da pergunta já que a galera da 3 fez, em relação ao próprio conteúdo que está dentro do nosso DCE, onde usaram uma entidade estudantil para apresentar e defender agressores, né? Logo, de nada basta a gente fazer vários discursos muito bonitos e, na prática, nós mesmos expressarmos o que esses caras acabam sendo a representação aí social. Chapa 1. Bom, nós somos totalmente, a favor do Fora Cunha.
E isso a gente demonstra, né, já com a Festa Respeita as Minas, que a gente tem feito, que é a favor do feminismo, a favor da voz da mulher dentro da festa, né? E que para a mulher poder, e o homem poder entender também que quando a mulher diz não, é não realmente, né, companheiros? Mas sobre isso se reflete muito, nós temos contrário a Cunha, pela PL, que está tentando ser imposta agora, né, a 5069, que ela é contra o aborto, né? E que diminui a idade, né, de pedofilia, né, para 12 anos. Então isso a gente já demonstra em nossas propostas todo dia, em nosso movimento estudantil todo dia, demonstra na luta do movimento estudantil e fora dele, né, nas lutas sociais também, com a ocupação, nos seres negros, se mostrando frente ao povo e não frente à Cunha. Acho que não tenho muito a acrescentar, só acho que a questão do Fora Cunha, ao mesmo tempo que o Fora Dilma, ele tem que ser uma peça-chave dos partidos políticos, né, e não de uma gestão DCE. E sim, a gestão DCE tem que ser um espaço de luta dentro da universidade para derrubar as afrontas da reitoria. Essa é a principal coisa que o DCE deve fazer. E não botar ilusão frente a tem que tirar a Dilma, tem que tirar o Cunha para as coisas mudarem aqui dentro. Ou o DCE vai tomar a UNE de uma vez por todas para que ela deixe de ser pelega, como ela vem sido, né? Inclusive a companheira relatou aí que a UNE estava dentro dos espaços, e me desculpe, as únicas pessoas que foram presas foram membros da oposição de esquerda, né? Não foi da majoritária da UNE lá no Congresso Nacional, na ocupação, né? E não foi a majoritária quem fez a ocupação, mas sim a oposição de esquerda, e a majoritária teve que se somar por obrigado. Chapa 5. Para nós, o conservadorismo, ele é presente no cotidiano, enfim, né, do senso comum de muitas pautas, da própria questão da relação que a gente trava aí com a universidade, de forma, enfim, né, formal, a partir, por exemplo, de cotistas que acabam entrando na universidade, tem que ir para turmas diferenciadas de estudantes não cotistas, como acontece no direito e tantos outros cursos, a partir da situação de mulheres que, tanto do curso de História quanto do curso de Ciências Sociais, tiveram que construir atos dentro da universidade esse ano, contra professores que silenciaram essas mesmas mulheres em salas de aula, quanto também o conservadorismo, que ele está presente de forma muitas vezes informal também, né? A partir do momento em que a falta de segurança na universidade, por exemplo, possibilita que um blog, no início desse semestre, lance aí, né, um post dizendo formas de como estuprar mulheres dentro do campus do Vale, né? E, enfim, a reitoria sem dar nenhuma resposta, enquanto nós, estudantes organizados lado a lado, aí pela gestão do DCE, pelos centros e diretores acadêmicos, demos respostas a essa situação, né? Hoje, para nós, é óbvio que o Fora Cunha, ele não é a única forma de debater essa questão do conservadorismo, mas ele sim representa um retrocesso, uma política, enfim, de conservadorismo, a partir de pautas como a redução da maioridade penal, a partir de pautas como o Estatuto da Família, a partir de pautas como, enfim, a proibição da venda da pílula do dia seguinte, que para nós são pautas importantes que a gente precisa estar debatendo, que unificam muitas lutas, que conseguem aí estar junto, mobilizando muitas mulheres, negros e negras dentro e fora da universidade, né? Eu acho que para além disso, é constituir um movimento que lado a lado construa essas questões ao longo do ano de 2016, junto com as pautas aí da educação pública, porque para nós essas questões, elas são presentes, elas são construídas no dia a dia com a estudantada, no dia a dia com os movimentos sociais, a luta por uma outra forma de sociedade, por uma outra forma de relações sociais, e para nós isso é extremamente importante. Mas hoje diminuir a importância do Fora Cunha é não levar em consideração os grupos políticos que estão disputando a nossa sociedade, que inclusive estão disputando hoje essa universidade. Porque se hoje existe, a gente está colocando Fora Cunha nas nossas, enfim, nos nossos materiais também, é apontando para a situação de que existe uma chapa que defende e que participa dos mesmos grupos políticos, que o Cunha, que é inclusive a chapa 4, e que, enfim, com o apoio de muitas outras também. Então essa é muito interessante, na verdade, que o debate das opressões seja trazido para esse debate, né? E é nesse sentido que é necessário que a gente olhe para o nosso movimento dentro da universidade, onde falar de peleguismo no movimento estudantil, e veja o que a gente constrói dentro da universidade em torno da pauta das opressões. Fomos nós, companheiro, que construímos aqui na Universidade Diversidade de URGS esse ano, que foi um evento que, mesmo sem ser gestão de DCE, no simples
diálogo com DAs e CAs, conseguiu envolver a universidade toda, né? Em vários campos a gente teve e a gente construiu um evento do porte que foi a Diversidade URGS aqui, né? E uma universidade, inclusive, em que mais de 70% dos alunos têm algum tipo de preconceito com a diversidade, né? Dentro da universidade. Então, é nesse sentido que a gente acha que tem que se construir o combate às opressões dentro da universidade. Para além disso, a gente ainda pode citar, em torno do Fora Cunha, que nacionalmente a gente puxa Fora Cunha e leve o seu golpismo junto. Foi em torno disso que nacionalmente, na última sexta-feira, a gente construiu um dos maiores atos em Brasília para que, de fato, Cunha saia da cadeira que ele ocupa no Congresso, né, e a gente possa ter, garantir, de fato, a procedência, mandato da presidência, da presidenta, cuja principal figura hoje, né, que põe o golpe em curso institucional, é a do Eduardo Cunha no Congresso. Última pergunta desse bloco. Na opinião das chapas, a diva cacheada se elege em 2016? A diva cacheada se elege em 2016. Viu? As chapas têm desacordo com a pergunta? Por favor. Ou querem mudar a pergunta? Não. Tá. Pelo amor de Deus, né? O que as chapas acham sobre a situação que diz combater a opressão e protege opressores em sua sede do DCE? Chapa 3 começa respondendo. Bom, primeiro, nossa opinião, acho que a gente deve debater aqui até as perguntas, talvez possam ser mal intencionadas ou não, enfim, mas que a gente consiga debater a universidade como um todo, né, não só alguma coisa em específico. Então, essa questão, para nós, ela tem que ser discutida no sentido mais amplo, da cultura de paz da universidade, e consiga reaver também a crítica, né, das suas organizações, dependente dos coletivos. Então, que cada coletivo e cada organização, seja o DCE, seja o DA, seja o CA, consiga fazer essa autocrítica e não simplesmente desligar a pessoa, porque não é assim que funciona. Tem que ter diálogo com esses caras, se for machista, se for homofóbico, se for racista, para que seja desconstruído esse preconceito na pessoa, que seja uma parte da mudança na sociedade como um todo. A gente não acredita que simplesmente eliminar a pessoa, ou que proteger, ou que passar a mão, esconder isso das outras pessoas, seja a solução. Então, para nós, é algo grave que deve ser combatido dia a dia, não só no movimento estudantil, como na sociedade também. Então, gente, eu acho que traz um pouco uns elementos dessa questão, assim, né? Nós, enquanto Chapa 5, a gente de fato, né, faz o debate dos métodos que o movimento estudantil se utiliza para estar aí lidando com as divergências, e a gente sim repudia, né, a situação dos métodos de violência como formas de estar lidando com essa situação. Eu acho que isso foi feito desde a gestão desse ano, né, quando a partir dessa situação se reuniu para estar dando uma resposta sobre a situação, avaliou que era necessário sim o afastamento desse estudante, enfim, da gestão do DCE pela situação ocorrida, que enfim, é um estudante organizado, que a sua organização lidaria também com a situação pedagógica dessa situação. Então, acho que respostas foram dadas, uma nota foi lançada pela gestão do DCE sobre a situação da briga. Acho que os vídeos demonstram, acabei não assistindo os mesmos, admito isso, mas colocam a situação, né, do que ocorreu em frente ao DCE na festa, onde ambos os lados saíram, enfim, de formas extremamente agressivas naquele momento. Então, para nós, isso é um problema, sim, a forma como foi tratada.
por essa questão das divergências, assim. E para nós a gente também repudia um pouco a questão como a situação está sendo tratada aqui, né? Porque, enfim, métodos de tentar caluniar ou de tentar ampliar o problema para nós também são um problema. Para nós, eu acho que a questão das opressões, ela é muito além da nossa universidade. A gente precisa estar debatendo também as situações concretas que estão ocorrendo aqui, esse avanço do conservadorismo e como a gente vai estar se organizando no ano que vem para estar dando respostas a isso, né? Nós, enquanto Chapa 5, a gente se propõe a estar construindo as coordenações de negros e negras, as coordenações de mulheres, as coordenações de LGBT que possam dar conta aí dessas pautas e que, inclusive, né, esses processos pedagógicos nos possam estar colocando condições de que esses fatos não aconteçam novamente. Então, para nós, isso é, enfim, importante também. Chapa 1. Bom, nós achamos que poderia estar sendo mais construtivo esse debate se estivéssemos realmente falando de propostas, né? Mas já que a pergunta foi essa, nós colocamos totalmente contra agressões dentro do DCE, principalmente por membros de DCE, né? Mas nós queremos dizer que não defendemos ninguém nessa festa, né? Cada um sabe de si. Porém, mulheres foram agredidas. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Quando uma mulher é agredida, nós temos que olhar para quem é que está errando. E tentar não votar nessa gestão, entendeu? E quando muitas mulheres são agredidas, principalmente, porque não foi uma só mulher a ser agredida, foram muitas. Então nós nos colocamos totalmente contrários e repudiamos essas agressões ocorridas dentro do DCE, porque elas foram dentro do DCE, né? E também contrários à agressão ao companheiro do Barricadas, né? Bom, acho que para além de agressões, acho que a gente tem que pautar a política da universidade e principalmente também a própria festa, né? É um questionamento que eu faço, que a gente debateu em um SEB, que foi uma vitória a gente ter tido um déficit de dinheiro dentro da gestão. Não me lembro quanto, mas foi bastante, né? E inclusive, a própria gestão do DCE posicionar isso como se fosse uma vitória, né? Ter tido dívida. E essa festa que era uma festa para os terceirizados, que nenhum terceirizado sabia, né? E depois outras sucessões de festas a qual não deram muito certo, e essa foi a prova disso, inclusive. Achamos que também, para não dar o espaço às atléticas, ao posicionamento reacionário das atléticas, acho que a festa ela tem que ser construída com uma forma de que a gente dialogue sobre o que é aquela festa, né? E a proporção e a que ela serve. Deveria ter um megafone lá para fazer uma agitação sobre determinados problemas da universidade, ou cartazes. Enfim, eu acho que é um assunto que está repetido. A gente já falou que o que a gente sente a respeito dessa agressão. E eu só queria complementar, na verdade, o fato de o DCE ter usado para esconder os integrantes, né, e os agressores, desculpa, para esconder os agressores de modo que eles não fossem vistos saindo, terem usado a porta que liga o DCE com a CEL, que fica logo ao lado. Aquela porta está sempre fechada, só o DCE tem o acesso, e eu acho estranho os alunos, por exemplo, não poderem usar o acesso daquela porta, e quando acontece algo do tipo, o DCE simplesmente tem a chave, vai lá e abre. Então, eu questiono essa divisão aí do DCE com a CEL, por que os alunos não têm acesso e tal, fugindo ao assunto, na verdade, porque esse assunto já está bem batido. O DCE não tem a chave, é só a CEL que tem a chave daquela porta. Acho que uma complementação a ser feita. Primeiro, não foi uma briga, foi uma emboscada. Eu te sugiro a dar uma olhada nos vídeos, realmente, porque é bem importante para ter a noção. Segundo, não foi só um indivíduo, foram 5, casualmente o mesmo número da chapa. E isso acontece pelo simples fato
de que foi usado toda uma barreira humana, também casualmente com quase todas as forças que conformam a chapa 5, para segurar e proteger agressor. E aí na hora de tirar a mão, né, que não estavam lá, ou mesmo que não corroboram com isso, de novo, eu pergunto, eu não sei o que vocês consideram corroborar. Se simplesmente sair em aliança política, programática com alguém que agride mulheres e camaradas que estão na luta, eu não sei o que é corroborar, eu preciso realmente aprender isso de novo. Fora isso, um adendo em relação à chapa 1, que também não cita o fato de que construiu todo o argumento com o qual todas essas forças políticas usaram para criminalizar novamente a vítima, né? Afinal de contas, construíram toda uma ideia em cima que não corroboraram, que não levaram adiante com o processo na justiça e que deixam até a nossa camarada Domi na polícia lá com o nome fichado. A gente vai para o último bloco do debate. Nele, as chapas vão ter 2 minutos para considerações finais. A gente já fez o sorteio. Chapa 2 começa fazendo as considerações finais, tem 2 minutos. Bom, acho que fica aí de novo a questão que já vimos falando em vários locais aí da URGS. De novo, o movimento estudantil ele não serve para ser um bicho exótico, ele não serve para ser um mico-leão dourado que meia dúzia de pessoas sabem como afagar. O movimento estudantil é dos estudantes, para os estudantes e com os estudantes. Ele tem que ser construído e tem que ser perguntado quais são as singularidades entre os diversos cursos que estão conformados na URGS. Tem que ser conversado com os estudantes quais são as necessidades específicas dos cursos juntos aos CAs e DAs. Não simplesmente hierarquizar o que acontece dentro da universidade e dar respostas prontas, velhas formas políticas, legislar através de uma entidade que ela serve para impulsionar a luta dos estudantes. Logo, acho que é bem importante se aproximar de novo dos estudantes e não ficar simplesmente fazendo unidade pela unidade para disputar a entidade. Não serve para nada uma entidade onde os estudantes não participam para lutar, para levar suas demandas, onde eles realmente se sintam representados. Então, fica o convite a uma proposta de que a luta ela não se dá em momento eleitoral, ela se dá ao longo de todo o ano. Então, os estudantes que aqui estão, eu espero muito que vocês participem mais e que botem o dedo na consciência sobre qual é a concepção de um DCE que vocês defendem. Chapa 1. Pode começar. Só Deus sabe. Eu tiro o celular tocando aí de perto. Bom, para além de oportunismo, acho que a gente vem mais para querer falar mesmo é da luta. E a gente aí vem aproveitado esses últimos períodos para falar da pauta concreta do movimento estudantil, do que um diretório acadêmico, um diretório central dos estudantes precisa fazer para consolidar uma luta concreta e resolver problemas latentes na situação de cada aluno dentro dessa universidade. E para isso a gente acha que tem que existir um DCE rebelde, combativo, de luta, que não fique a reboque do movimento de massa, de pautas específicas de outros coletivos, mas sim que ele vanguardeie as lutas necessárias para resolver esses problemas. E por isso a gente acha que, para além das unidades que são extremamente fundamentais para resolver os problemas dessa universidade, a gente acha que tem que sim ocupar a reitoria. A gente acha sim que tem que fazer manifestação, que tem que fazer festas estudantis que pautem e problematizem a questão da universidade pública. A gente acha também que é necessário o movimento estudantil apoiar os movimentos populares. E diferente de teorizar aqui, e aqui é muito bonito teorizar, a gente vem aqui para pautar a luta, para resolver os problemas. E é isso que é necessário. A gente está enfrentando corte de verba na educação e o que se fala é o 26M, da qual não é exclusividade do DCE, que se oportuniza por mais uma vez de lutas que não são exclusivas de sua entidade. Ao mesmo tempo, porque o 26M foi uma construção nacional de vários movimentos estudantis, inclusive de quase todos que estão aqui na mesa ou na cadeira.
E nesse sentido, é muito importante, pessoal, cada um guardar o panfleto que tem. Guardar o panfleto de cada chapa e se questionar da onde que vem esse panfleto, qual é o custo que vem gerado desse panfleto, porque aqui na nossa chapa 1, você sabe quem paga, porque são vocês dentro de sala de aula ajudando com o copo e também com as contribuições da máquina fotocopiadora lá da casa do estudante, que vários estudantes vêm ajudado a construir essa chapa. Chapa 3. Bom, para nós o debate foi muito importante, assim como os outros também, essa última semana de campanha, a Chapa 3, Chapa para Mudar, a URGS e o DCE, veio no intuito de trazer uma nova forma de organização, uma nova forma de escutar e ouvir todas as demandas dos estudantes, dos mais variados campos, das mais variadas áreas, que a gente consiga convergir diversas pautas, principalmente a assistência estudantil, que é o que tange a todos os estudantes. Que durante a permanência desses estudantes, a gente tem uma chapa muito plural, muito diversa, composta maioria pelas mulheres, 60% da chapa inscrita é de mulheres, então que a gente tenha mais poder feminino, mais poder negro e negra dentro dessa chapa, mais poder LGBT, que a gente se pinte a universidade de povo, assim como a gente quer ter uma universidade popular, gratuita, de qualidade, e para nós a nossa chapa que tem condição de fazer isso aliado aos estudantes. Bem, pessoal, para finalizar, acho que é importante a gente, aqui como Chapa 5, continuar na atual gestão do DCE, porque o ano que se avizinha, em 2016, vai ser um ano muito difícil para aqueles que lutam, porque vai vir mais cortes por parte do governo da Dilma, vai vir mais ataques por parte da reitoria, e a gente acha importante que o DCE se posicione frente a isso, organize os estudantes e siga na luta, né? Porque esse ano a gente tocou bastante luta e por isso que se somaram outros coletivos e nós temos mais de 300 apoiadores. E para nós isso é muito importante. A gente não quer que a universidade seja privatizada, como querem, por exemplo, a Chapa 4. A gente não quer que a universidade venha a ser uma UFRJ, uma UERJ, que está caindo aos pedaços lá e que essa semana, enfim, já tinha comentado que parou. E a gente quer seguir na luta e para nós é importante ter um DCE que faça essa unidade na luta com os estudantes. Boa noite a todos. Finalizamos o debate. Agradecer às chapas que participaram e também quem ficou assistindo aí. Esse foi o último debate. As eleições começam amanhã com urnas em todos os campi. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world